Glória a Deus. Podem se assentar, por favor. Aleluias. Glória a Deus. Mensagem de hoje que eu quero trazer para a igreja, que veio no meu coração, ela se chama Tudo Entregarei. É a nossa mensagem desta noite. Aleluias. Antes eu quero mandar um abraço ali para a Alicia, que está assistindo. Falou, manda um abraço para mim, papai. Está com ciúmes da Isabela, então um abraço para a Alicia, para quem está aí acompanhando através da internet. Vamos lá. Tudo entregarei. Quando nós falamos de entregar alguma coisa, sempre tem aquelas pessoas que querem entregar algo, só que não entrega totalmente. Ele sempre quer guardar alguma coisinha, né? Eu não vou entregar tudo, porque se eu entregar tudo, eu não vou ter nada. Aí se eu não tendo nada, se eu passar por uma dificuldade, o que vai acontecer comigo? Então eu não vou entregar tudo. Eu falo, tudo eu entregarei, mas não é bem assim que funciona. Eu vou ficar aqui um pouquinho na minha zona de conforto, eu vou ficar ali na minha área de segurança. Então muitas pessoas quando falam assim, eu vou te entregar tudo, Senhor. Mas será que realmente entrega tudo ao Senhor? Será que realmente você tem depositado toda a sua confiança, toda a sua esperança no Senhor? É algo que nós temos que olhar para dentro de nós e refletirmos, porque às vezes quando acontece uma situação adversa, nós tendemos a fazer o quê? A tentar resolver aquela situação, sendo que nós devemos pegar o nosso joelho, dobrar ele e clamar ao nosso Senhor Jesus. Porque é a Ele que nós temos que entregar tudo o que nós somos, tudo o que nós temos é o nosso Senhor. Existe uma música antiga, né? Eu gosto das músicas antigas, que ela fala, ofereço minha vida a Ti, usa o meu viver para a Sua glória. Os meus dias são Teu, Senhor, que seja o meu louvor sacrifício agradável. E nós adoramos ao Senhor nessa noite, o nosso sacrifício de louvor, sendo agradável ao nosso Senhor, aquilo que nós viemos aqui nesse lugar fazer a Ele, depositar a nossa confiança e a nossa esperança ao nosso Senhor Jesus. E muitas vezes quando não acontece aquilo que nós pedimos, né, ou aquilo que nós esperamos, a gente tende a pensar, será que realmente eu entreguei tudo nas mãos de Deus? Será que não ficou nenhuma pontinha de dúvida em mim? Será que eu não confiei totalmente em Deus para que Ele pudesse tomar as rédeas, a tomar ali o controle da situação para que eu pudesse sair desse tempo? No Salmo capítulo 37, verso 5, é um versículo que eu gosto, até ele fala um pouco do nosso desejo do coração. Salmo 37, versículo 4, ele fala assim, deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Verso 5, entregue o seu caminho ao Senhor. Primeira atitude, confia nele. Segunda atitude, e o mais Ele fará. Terceira atitude, é Deus. Primeira, segunda atitude é nossa. A terceira atitude é Deus fazendo a nosso favor, ao nosso respeito. Só que muitas das vezes quando nós olhamos esse versículo aqui, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele. Em outras versões diz, e o mais Ele fará. Só que às vezes nós não fazemos isso. Pensamos, e agora? Sempre bate uma dúvida, será que vai acontecer mesmo? Só que nós temos que entregar o nosso caminho ao nosso Senhor Jesus. Aleluias. Tem alguns relatos na Bíblia, eu vou citar alguns aqui, de alguns personagens na Bíblia, aqueles que confiaram totalmente em Jesus, entregaram o caminho deles a Jesus, e alguns que não fizeram isso. Aqui os primeiros personagens aqui são os discípulos que deixaram tudo para seguir a Jesus. Quando? Aqui no telão vocês vão observar em Lucas capítulo 5, versículo 11. Agora tem telão, eu espero que sim. Que eu passei para lá. Eu não esqueci.
Lucas capítulo 5, versículo 11, meus amigos, 11, aê. E eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Quando aconteceu isso? Quando aconteceu que o Senhor Jesus falou, jogue a rede do outro lado, e eles pegaram ali aqueles peixes, o barco quase foi a pique, pegaram outro barco, chegaram na praia, só que aí eles seguiram a Jesus e deixaram tudo para trás. Eles não olharam para trás, eles seguiram aquele que estava ali, que é o autor da vida, que é Jesus Cristo. Eles poderiam olhar para trás e falar, não, ali tem toda a riqueza que eu posso ter, eu vou ficar 1 ano sem pescar nada, porque eu já tenho tudo ali, 2 barcos lotados de peixe, mas eles não fizeram o que? Foram seguir a Jesus, a Ele tudo entregaram a vida deles. Também no domingo nós aprendemos que Eliseu, ele deixou ali as carroças deles e queimou ali o gado, ele acabou matando ali os bois e seguiu a Elias. Aí eu fiquei imaginando que um versículo antes, no versículo 20, Elias fez igual a nossa mãe. Como assim igual a nossa mãe? Porque Elias fala assim para Eliseu fala para Elias, deixa eu voltar lá, falar com a minha mãe, com meu pai, depois eu volto e sigo o Senhor. Aí Elias fala para ele, 2V, vai e volta, foi que está lá na Bíblia, verso 20, vai e volta. Aí Eliseu foi lá, apanhou sua parelha de bois, matou, queimou equipamento de arar, fez lá aquele churrascão, e deixou tudo para trás para seguir Elias. Mas se ele deixasse aquelas coisas que estavam lá, os bois, deixasse a parelha lá que estava ali para que os bois pudessem puxar, se ele tivesse deixado a terra, será que ele não pensaria, eu deixei uma vida lá atrás? E as coisas estão difíceis aqui com Elias está falando muita coisa aqui, será que vai acontecer alguma coisa comigo? Só que não, ele deixou tudo para trás e seguiu o profeta, que o profeta era do Senhor Jesus. Então ele deixou tudo aquilo ali para seguir a Deus. E outros personagens incríveis que eu vejo também aqui na Bíblia são aqueles 4 amigos do paralítico. São os 4 amigos do paralítico, que eles souberam onde Jesus estava. Onde está Jesus? Está ali na casa ali da presbítera Laís, deixa eu ir lá. Aí eles chegaram lá, subiram no telhado, tiraram ali as telhas e desceram o paralítico. Só que Jesus, ele não olha para o paralítico em nenhum momento. Ele olha para quem? Para os amigos. Ele fala, os amigos ali depositaram toda a confiança no Senhor para salvar aquele amigo deles. E o Senhor salvou aquele amigo. Então Jesus viu a fé que eles tinham e falou para o amigo, homem, os seus pecados estão perdoados. Reparem que ele não falou para o homem, a sua fé te salvou, não. Ele falou, os seus pecados estão perdoados, porque a fé não era do paralítico, a fé era daqueles 4 homens que estavam ali com ele. E quando nós temos alguns amigos que andam conosco, nós podemos ficar até fracos, entristecidos, mas nós temos sempre alguém que vai levantar o nosso ânimo. Vai ter alguém que vai falar com você, dar uma palavra positiva, vai te dar aquela injeção de ânimo, não vai querer te empurrar pela ladeira abaixo, não. Isso não é amigo, se afaste dessas pessoas que assim o fazem. Esses são os amigos que estavam andando. E agora uns 2 personagens que eu vou citar aqui, 3 personagens que não confiaram verdadeiramente no Senhor, não entregaram verdadeiramente a sua vida ao Senhor. Um primeiro deles aqui foi o primeiro rei de Israel, Saul. Saul, ele foi escolhido. Só que nós vamos olhando a narrativa lá em Samuel, Saul ele estava mais preocupado com as suas realizações. Ele estava mais preocupado em agradar a Samuel do que obedecer a Deus. 1 Samuel capítulo 15, versículo 24 a 26, aqui no telão, fala assim, o Saul diz, pequei, violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu. Tive medo dos soldados, eles atendi, agora eu lhe imploro, perdoe o meu pecado e volte comigo, para que eu adore o Senhor. 26, Samuel, contudo, lhe disse, não voltarei com você, você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Saul não entregou a vida dele totalmente ao Senhor. Ficou mais com medo dos homens do que com medo daquele que poderia fazer
aquele que faz todas as coisas acontecer na vida dele. Ficou mais preocupados em agradar os homens do que agradar a Deus. E nós temos que ter esse cuidado de querer agradar somente a Deus, somente a Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Nós não precisamos ficar preocupados em agradar pessoas A ou B, não, nós temos que agradar somente ao nosso Senhor Jesus. Temos que agradar ao nosso Deus. Outro personagem aqui em Ananias e Safira, que tentaram dar um Pelé em Pedro. Tentaram dar um Pelé, entendeu? Dar um Pelé em Pedro, né? Que reteve uma parte do dinheiro lá e foi falar para Pedro que tinha vendido tudo, era uma enganação. Eles não entenderam qual era o propósito naquela época. Não entregaram-se totalmente ao Senhor. Eles não entenderam o que é servir ao Senhor Jesus. Quando nós entendemos o que é servir ao Senhor Jesus, igreja, nós podemos passar por todas as situações, e o Senhor vai estar conosco ali em todas elas. O Senhor, Ele nos guarda em todas as situações. Outro personagem é Judas, também, aquele que estava ali com Jesus, e quando ele foi entregar Jesus, o Jesus o chama de amigo. Aquele que o traiu, ele fala: amigo, o que o traz aqui? Vinham trazer esse humilde presente? Não, ele não é o seu Madruga, não é o seu professor Girafales, não. Mas traiu Jesus. E Jesus fala: meu amigo, o que você está fazendo aqui? Repare que Judas, ele estava com Jesus todo o tempo. Ele comia com Jesus aonde Jesus estava. Ele bebia até no mesmo copo que Jesus. Só que ele não conheceu a Jesus verdadeiramente. Ele não se entregou a Jesus da maneira que nós devemos nos entregar a Ele. Conhecer Ele de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, e estar sempre conectados ao nosso Senhor. Nós vemos como é a nossa vida quando nós passarmos por alguma situação. A quem nós recorremos em primeiro lugar? Ao nosso pai, à nossa mãe, a um banco para solicitar um empréstimo? Ou nós recorremos a Deus, que pode resolver todas as coisas? Qual é a nossa atitude? Porque Deus, Ele, em Efésios capítulo 1, versículo 3, fala que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Ele já nos abençoou, a bênção já é para nós. Só que nós temos que buscar ao Senhor. Temos que nos deleitar na presença do Senhor. E tem uma passagem na Bíblia, que agora eu quero que vocês abram vossas Bíblias, em 1 Samuel capítulo 1, versículo 1 ao 28, que nós vamos ler. De uma personagem que ela entregou tudo ao Senhor. E ela entregou tudo verdadeiramente. Capaz não. Eu acho que 90% de nós não teríamos essa coragem que essa mulher teve, o que ela fez. Eu não teria, ainda mais agora que veio a pequenina Isabela, o que ela fez eu não teria coragem de fazer. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 1, versículo 1 ao 28. Está assim: havia certo homem de Ramataí, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. 6. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela jejuava. Ela chorava e não comia. 8. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? 9. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló,
Estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou, 10, e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Versículo 11, fez um voto, dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de sua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Versículo 12, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, em outra versão, na João Ferreira de Almeida, diz assim: ela continuava a perseverar em oração diante do Senhor. Eli observava a sua boca. Verso 13, como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Verso 14, e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Verso 15, Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. 16. Não julgues a tua serva, uma mulher vadia, ou uma mulher que estava ali sem fazer coisa alguma. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. 17. Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel conceda o que você pediu. 18. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Verso 19, na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana coabitou com sua mulher, mas aqui fala, teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Verso 20, assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Verso 21, quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, 22, Ana não foi e disse a seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. 23, disse Eucana, seu marido, faça o que lhe parecer melhor, fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então, na versão Ferreira de Almeida, a gente entende melhor aqui que ele fala, então, que o Senhor confirma o Senhor a sua palavra, o que a Ana tinha falado ao Senhor, o que ela iria fazer, que o Senhor confirme. Então ela ficou em casa e amamentou seu filho até que o desmamou. 24, depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. 25, eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. 26, e ela lhe disse: meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. 27, era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. 28, por isso agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou ao Senhor. Somente até aqui. Aleluias. Aqui eu quero extrair 3 lições que eu pude tirar aqui dessa temática aqui de Ana para as nossas vidas. Primeiro, nós devemos ter uma vida de oração. Nós estávamos passando durante o culto, ouvindo sobre oração, nós oramos, sabemos da importância da oração, nós devemos continuar
orando ao nosso Senhor. Temos que ter uma vida regrada de oração. Oração na nossa casa, oração com nossos filhos, oração ao levantar, oração quando você vai para o trabalho, ou almoçar e jantar, já é de praxe, tem que orar. Ensinar os seus filhos desde pequenininho a orar ao Senhor, para que eles, quando eles estiverem sozinhos, eles sabem buscar ao Senhor. Nós temos que fazer isso, ter essa vida de oração. Porque quando vem algum tipo de problema ou dificuldade, nós sabemos a quem nós recorrer. Aqui no telão, em Salmo 18, versículo 6, fala assim: na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. É Deus que ouve a nossa oração, irmão. Aqui também no telão, Salmo 17, 6 fala: eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. É Deus que ouve a nossa oração. É Ele que ouve o nosso clamor. Não importa o lugar que você está. Se você tiver com o seu coração ali voltado para o Senhor, Ele vai ouvir a sua oração. Rapidinho, certa feita, eu estava voltando com a minha esposa do hospital, que a Isabela tinha ficado lá, estava triste, orando ao Senhor. Por que, Senhor Jesus? Por que está acontecendo isso? Por que ela está ficando lá no hospital? Hora está bem, hora não está bem. Aí uma hora a médica fala, vai ser amanhã, chega amanhã, não é amanhã, sempre vai postergando. E ali nós oramos ao Senhor dentro do carro, indo para casa. E o Senhor Jesus, Ele usou a vida do meu pai para falar um versículo que nós conhecemos muito, Salmo 125, que fala: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É Ele que nós temos que confiar e colocar, depositar a nossa esperança, é em nosso Deus. Porque é Ele que vai fazer todas as coisas acontecer ali no seu devido tempo. Quando Josué estava lutando ali, a guerra ali, o Senhor Jesus, Ele parou o universo para que Ele pudesse vencer aquela batalha. O Senhor Jesus, Ele faz coisas impressionantes para nós. Porque nós não somos apenas umas criaturas, não, nós somos filhos de Deus. E como os filhos de Deus, nós recebemos o melhor do nosso Senhor Jesus. Aleluias. Eu vejo em casa lá, a Isabela dá um chorinho, todo mundo corre para ver o que aconteceu. Imagine a gente, quando a gente está passando por alguma situação, a gente fala: Deus, e agora eu não estou conseguindo. E Ele move céus e terra ao nosso favor. Ele nos carrega no colo. Ele nos dá o afago, Ele nos dá o abraço. É o nosso Deus que está conosco todos os dias. E Ele disse isso, está lá em Mateus 28, 20. E eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E isso não é apenas um jargão, não, é realidade. Ele está conosco. Às vezes nós temos que tomar essa decisão e falar: Deus, o Senhor está comigo aqui, o Senhor está vendo a situação ali. Olha lá, Senhor Jesus, está ali no hospital, cura, sopra sobre a vida, restaura a saúde. Nós podemos fazer isso. Ele nos deu autoridade para fazer isso. Nós podemos. Aqui em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10, vai passar no telão, fala que a Ana, ela chorou muito e orou ao Senhor. Aí ela fala ao Senhor: ó Senhor dos exércitos, ela está ali se derramando em lágrimas, fala: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva e se lembrares de mim, eu não te esquecer, e não te esqueceres a tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias a sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. A primeira atitude de Ana, ela foi se derramar diante da presença do Senhor, e ela pediu ao Senhor para que Ele se lembrasse dela, para que desse um filho, aquilo que ela queria, porque ela já não aguentava mais Penina, enchendo a paciência dela todo santo dia, ano após ano.
E é o que nós temos que fazer quando nós entramos por aquela porta. Se derramar na presença do Senhor. Não se importe com quem está na direita ou esquerda, apenas você pega ou procura ali o seu local que você costuma sentar, né? O pastor, quando está aqui, ele já sabe onde a pessoa senta, né? Já é costume de alguns sentar nos mesmos locais. E você se derrame na presença do Senhor. Feche seus olhos, chore na presença dEle, clame Ele, porque é Deus que Ele olha para dentro de nós. Samuel, quando foi ungir o rei Davi, ele foi lá na casa de Jessé, só que ele olhava o exterior. E às vezes nós olhamos o exterior das pessoas, fala, aquele irmãozinho ali, pelo amor de Deus. Mas só que Deus, Ele olha o nosso interior. Não adianta eu ter uma aparência bonita, ser alto, ser uma pessoa bem afeiçoada, e por dentro ser uma pessoa amargurada, ser uma pessoa triste, ser uma pessoa que está a cada vez mais distante do Senhor. Nós temos que estar sempre perto do Senhor, na presença dEle. Afinal de contas, nós cantamos aqui, perto quero estar, junto aos seus pés. Nós temos que estar na presença do Senhor, sim. O desejo de todos os dias estar na casa do Senhor. Salmo 122, ele fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós temos que ter esse desejo no nosso coração. Eu anoto todos os cultos, isso é um hábito que eu adquiri faz alguns anos. Eu tenho meu caderninho de anotação. Numa terça-feira que eu vim, na terça-feira de oração, eu olhei a data e falei, meu Deus, está errado aqui. Mas depois eu lembrei que eu fiquei 1 mês sem vir à igreja, devido às idas e vindas do hospital. Mas quando nós somos a igreja, nós somos a igreja, eu posso servir a igreja aí na minha casa, não tem problema nenhum. Tem problema sim. Imagine um soldado, que ele tem que estar todo dia se apresentando lá no quartel, e ele não vai, fica na sua casa lá. Ele vai aprender todas as técnicas que ele precisa para vencer uma batalha? Não vai. Ele vai saber manusear bem ali a arma, o revólver que ele precisa para poder vencer o inimigo? Não vai. Mesma coisa é o cristão. Não pode ficar só em casa no sofá assistindo televisão. Não pode ficar só em casa lá assistindo os cultos lá que vem passando lá nas playlists que tem salva. Não, tem que estar na presença do Senhor. Tem que buscar a presença do Senhor aonde se pode achar. Em casa ele não está, mas aqui na igreja é melhor. Eu costumo pensar como se fosse cada um de nós fôssemos uma brasa. Cada um de nós somos uma brasa. Uma brasa, junta com outra brasa, junta com outra brasa, junta com outra brasa, junta com outra brasa. Daqui a pouco tem aqui pegando fogo, porque o Espírito Santo de Deus está no meio de nós. Uma brasa sozinha não pode fazer nada, não tem churrasco com uma brasa só não. Mas quando se junta várias brasas, o Senhor Jesus, Ele opera. O povo de Israel ficou 400 anos lá no Egito. Aí começaram a clamar ao Senhor. Se um só clamasse, não ia acontecer nada. Mas vários clamaram ao Senhor, clamando ao Senhor, clamando ao Senhor, clamando ao Senhor, clamando ao Senhor, e Ele responde. E quando todos nós nos juntamos em favor de alguém em oração, imagine o que Deus não vem fazer. Os milagres que Ele faz aqui, nós colocamos e depositamos a nossa confiança no Senhor. E sim, tudo nós entregamos por Ti, Jesus bendito, tudo nós entregamos ao Senhor. Segundo aqui, devemos ter uma vida de entrega. Realmente, temos que ter o primeiro passo, a oração, mas a segunda sim é entregar. Ter uma vida que nós temos que aprender com Ana, porque ela entregou tudo ali ao Senhor. E ela falou ao Senhor com o seu coração sincero. Ela não falou com uma intenção de falar, se Deus me der isso agora, mas lá na frente eu não vou fazer. Se Deus me der isso agora, mas lá na frente eu posso falar que eu errei nas palavras, ou eu coloquei de uma forma errada. Senhor, não. Ela falou aquilo ali ao Senhor, para que o Senhor viesse atender um desejo que ela tinha muito forte no coração. Aqui em Salmo 62, versículo 8, aqui no telão, fala assim: confiem nele em todos os momentos, ó povo, derramem diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio.
Temos que confiar em nosso Deus em todos os momentos, porque Ele é o nosso refúgio. E quando Ana estava ali se derramando na presença do Senhor, pedindo a Ele, chorando, se derramando a Ele, Eli via de longe que ele estava sentado. Ele era mais fortinho, estava lá na cadeirinha dele, sentado ao longe, vendo Ana, que Ana estava fazendo, mas Ana, ela não se importou, ela continuou orando, continuou clamando, continuou chorando, continuou pedindo ao Senhor. É isso que nós temos que fazer a cada dia, não é se importar com quem está aqui do meu lado, vai me ver chorando. Se fosse assim, eu tinha que ficar com trauma, né? Pelo amor de Deus, como esse irmão chora. Ai, ai. Mas não, ela continuou pedindo ao Senhor. Aí Eli olha de longe, lá vê ela só o balbuciar dos lábios dela ali, ele fala para ela assim: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Mas Ana, ela teve uma sensatez tremenda aqui. Ela, com humildade, ela respondeu a Eli, aqui no telão, 1 Samuel 1,15: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. É derramar a alma diante do Senhor. Nós cantamos outra música aqui, nós cantamos: me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso. Nós temos que nos derramar na presença do Senhor. Porque quando nós somos gratos, nós nos derramamos. Quando nós precisamos, nós nos derramamos. Quando nós alcançamos, nós nos derramamos. Porque é Ele que nós precisamos, é do nosso Deus. Não tem um outro bem além de ti. Outra canção: não tem um outro bem além de ti. É o nosso Deus. E nós temos essa oportunidade todas as vezes que entramos ali. Não precisa o ministro do louvor falar: igreja, vamos dar um glória, vamos dar um aleluia. Não precisa, porque isso já está aqui no seu coração. Quando você entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e sabe que Ele vai fazer aquilo que você pede. Você se derrama, você dá glória, você dá aleluia, você exalta, porque é o Senhor Jesus que conduz a sua vida. Aleluias. É o Senhor Jesus que está conosco. Aleluias. O último tema aqui, estou partindo para o final. Vamos, Lívia. Fala assim: tudo entregarei. É algo difícil a gente falar: tudo eu entregarei, vou me entregar por completo. Mas Deus, Ele olha para dentro de nós. E quando nós temos essa certeza no nosso coração, falamos: Senhor Jesus, eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais essa vida de tanta situação difícil, de tanta luta, Deus. O que está acontecendo? É tanto problema, acaba um problema, começa outro. Eu venço essa barreira, outra se levanta. E às vezes temos a tendência em querer parar, em querer desistir. Só que nós não podemos retroceder. Algo que nós falamos aqui na limpeza aos sábados, para os meninos que nos ajudavam, que aquele que põe a mão no arado, ele não pode olhar para trás. Aquele que começou no Evangelho, ele não pode olhar para trás, falando: ali no mundo onde eu estava melhor do que eu estou no crente. Ali onde eu estava no mundo, com os meus amigos, bebendo, fumando, cheirando, é melhor do que eu estar aqui na igreja. Não, eu tenho que estar na igreja, porque eu amo ao Senhor acima de todas as coisas. Eu tenho que seguir ao Senhor Jesus, porque Ele me resgatou do lamaçal do pecado. É Ele que me livrou da morte e me trouxe para a vida. É o nosso Deus, e nós entregamos tudo a Ele. E Ana, ela falou isso para o Senhor: Senhor, eu entrego a Ti, Pai, tudo eu entrego a Ti, mas me dê um filho. Se lembre de mim e me dê um filho. Eu prometo, Senhor Jesus, prometo, Deus, que não vai passar navalha sobre a cabeça dele, nem tampouco sobre a barba dele, mas lembre-se de mim. Ana orou, sincera, orou ali ao Senhor, e a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele
se lembrou de Ana e deu um filho a ela. Aí quando Eucana subiu para adorar ao Senhor, oferecer os sacrifícios, Ana não foi com ele, falou: calma, deixa eu desmamar Samuel primeiro, e depois eu vou, e quando eu for, eu não vou voltar com ele. Ana, ela fez algo que muitos de nós não temos a coragem de fazer. Eu estava até perguntando para minha esposa, né, irmão, quantos anos uma criança ela desmama? Dependendo, 12 meses, 6 meses, 2 anos. Eu falei: não, mas é muito pequenininho, 2 anos, desmamar 2 anos, como que vai ficar lá com o Senhor que já é de idade, vai cuidar como de Samuel, 2 anos? Mas eu insisti em pesquisar. E lá em 2 Crônicas, fala que tem uma certa feita que está sendo construído, e todos os homens e mulheres, eles recebem algumas ferramentas, e uma criança de 3 anos já tinha essa idade de receber um ofício, porque por si só ele conseguiria fazer as coisas, já se alimentava sozinho, já fazia as coisas sozinho. E Samuel com 3 anos, quando chegou lá, ela chegou lá com Samuel, com a sua roupinha bonitinha, para ser entregue a Eli. Só que Eli não se lembrava dela, preste atenção, Eli não se lembrava de Ana, quando chegou lá com Samuel. Só que Ana, ela não tinha feito aquela promessa ou aquele voto para Eli, ela tinha feito aquele voto para o Senhor. Ela poderia muito bem ter falado: Eli, você não lembra de nada? Não lembro de nada. Então vamos, Samuel, vamos embora para casa, vamos para Ramata. Não, vamos para Ramá. Ela fez o quê? Não, Senhor, o Senhor não se lembra? Eu juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado orando ao Senhor. Eu estava ali me derramando na presença do Senhor e pedi para Ele que me desse um filho. E é esse menino aqui, de 3 anos que eu pedi. O Senhor me deu. Por isso agora eu dedico ao Senhor por toda a sua vida. E ali o adorou. Ela entregou Samuel para que Eli, o sacerdote, ficasse ali com ele, cuidando dele. E ela fez o que ela falou. Ela entregou tudo dela para Deus. Não era para Eli, é para Deus. Ela entregou tudo que ela tinha para Deus. E ela fez verdadeiramente aquilo que ela pediu, e o Senhor concedeu a ela. Mesma coisa nós podemos lembrar de Abraão, quando Deus pediu Isaac, era o tudo dele, era Isaac. E ele foi disposto a entregar tudo aquilo que ele tinha, porque ele, numa idade avançada, teve um filho que ele tanto queria. Mas o Senhor Jesus falou: não intente contra o seu filho. Ele entregou tudo, ia entregar tudo. Nós temos que nos posicionar e entregar tudo ao nosso Deus. É difícil, mas nós temos que confiar no Senhor. Salmo 37:5, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, confia no Senhor, e Ele vai fazer todas as coisas. Quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, falamos: Senhor Jesus, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais essa situação que está me afligindo, eu quero um tempo novo para mim. O Senhor Jesus, Ele vai te dar um tempo novo, Ele vai fazer os seus caminhos andarem, aquilo que você precisava Ele vai colocar em sua mão, mas você vai conseguir conquistar, não pela sua força, não porque você merece, não, mas é porque o Senhor Jesus está com você ao seu lado. Ele é o nosso Deus poderoso. Aleluias, aleluias. Glória a Deus. Feche os seus olhos, igrejas. A equipe de louvor. Eu quero cantar essa canção com vocês. É uma canção antiga, mas que ela remonta
O que nós devemos fazer para o nosso Senhor? Se entregar a Ele, se entregar a Ele. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, tudo sim por Ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Diga: tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo, ó Cristo, a Ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, quero ser somente Teu, tão submisso à Tua vontade, como os anjos lá nos céus. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, ó, eu sinto Teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Vamos ficar em pé agora, igreja, vamos louvar ao Senhor. Tudo entregarei.
Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei.